A Igreja de Deus é uma igreja que guarda e segue as leis de Deus. Essa igreja tem a promessa garantida de entrar no eterno reino dos céus, porque as leis de Deus são graciosamente e diligentemente obedecidas lá. Portanto, hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com o título Vamos seguir a lei de Deus, para que possamos obedecer completamente às leis de Deus, em vez de nos conformarmos com esta geração desprovida das leis de Deus. Eu espero que todos nós nos tornemos o povo celestial nesta época, que obedece completamente aos ensinamentos e instruções da Bíblia e dos profetas. Hoje, vamos examinar algumas passagens na Bíblia sobre os casos em que as pessoas foram abençoadas por obedecer às leis de Deus, e os casos em que as pessoas foram punidas por Deus por não guardarem as leis de Deus. Há leis universais no universo, há leis celestiais no céu, e há leis terrenas nesta terra. Da mesma forma, para nós, o povo celestial, Deus estabeleceu as leis celestiais para nos dar a salvação. Se nos desviarmos das leis, ou falharmos em guardá-las, não podemos deixar de cometer a tolice de sermos incapazes de encontrar o caminho para o eterno reino dos céus. Vamos analisar isso através das palavras escritas no livro de Jeremias capítulo 9, de que Deus estabeleceu os princípios e regulamentos da salvação para nós. Vamos ver os ensinamentos do livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Quem é o homem sábio, que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra, e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor, por que deixaram? O que eles deixaram? A minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Estudar o livro de Jeremias capítulo 9 serve bem para revelar a severidade do desastre e da punição que virá sobre aqueles que falham em seguir as leis de Deus. Através do profeta Jeremias, Deus dá um severo aviso sobre as consequências. Porém, hoje em dia, numerosas igrejas no mundo desconsideram completamente a aliança, os decretos, os regulamentos e as leis de Deus. Sem dúvida, no céu, há uma aliança e uma lei criada especificamente para a nossa salvação. Pensem sobre o que está escrito no livro de Jeremias capítulo 9. Deus disse, deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Vamos ver alguns exemplos disso no Antigo Testamento. Vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, o que ele fez? Deixou a lei do Senhor, e, com ele, todo Israel. Ele não seguiu as leis e os mandamentos de Deus, mas o reino continuou próspero, e tinha muitos soldados. Depois que o reino cresceu em um poder incomparável que os países ao redor não podiam ousar provocar, o rei Roboão, filho do rei Salomão, abandonou as leis de Deus. Deixou a lei do Senhor, e, com ele, todo Israel. Ao ver o rei fazer isso, o povo fez o mesmo que ele. Versículo 2. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinham transgredido contra o Senhor.
Depois que eles abandonaram os mandamentos de Deus, aconteceram situações infelizes. Versículo 3. Com 1.200 carros, e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá, e veio a Jerusalém. Então, veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que, por causa de Sisaque, se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim. No capítulo 12, versículo 1, está escrito que ele e todo Israel deixaram a lei de Deus. Porém, no versículo 5, como Deus explica essa situação? Através do profeta? Deus disse: Vós me deixastes a mim. Em outras palavras, abandonar a lei de Deus é abandonar as palavras de Deus. Além disso, abandonar as palavras de Deus significa abandonar quem? É um ato de abandonar Deus. Vamos ver o versículo 5 de novo. Então, veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que, por causa de Sisaque, se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então, se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Assim como está escrito, quando as pessoas abandonam as leis de Deus, dificuldades, angústias e desastres inevitavelmente acontecem logo em seguida. Esse era destino para o povo de Deus. Hoje, toda a nossa família, na verdade, que está andando em direção à salvação com a esperança do céu, deve se perguntar: há algum aspecto da palavra de Deus que eu estou negligenciando? Há alguma área em que estou faltando? Se vocês corrigirem essas coisas, Deus os abençoará imediatamente. Essa é a promessa do nosso Deus, uma promessa diferente daquelas feitas pelas pessoas. Vamos ver as bênçãos que Deus nos deu, indo para o livro de Malaquias capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Vamos ver o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Porque Deus estabeleceu o regulamento do dízimo. No final, Deus quer nos abençoar. Deus sempre nos dá seus mandamentos com essa intenção, não para o seu próprio bem. Ele não nos dá ordens, dizendo: faça isso, ou faça aquilo, para o seu próprio benefício. Deus quer nos abençoar. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Vamos para o versículo 11, para analisar o dia de sábado. Porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e, ao 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou. O que ele abençoou? O dia de sábado e o santificou.
Irmãos e irmãs, Deus não estabeleceu o regulamento do dízimo para derramar bênçãos sobre nós? Além disso, como podemos ver no livro do Êxodo capítulo 20, o sábado não é o decreto, regulamento e lei de Deus que Deus estabeleceu para nos abençoar? Algumas pessoas abandonam as leis de Deus. Algumas pessoas facilmente os violam, e não pensam nisso como um grande problema. Porém, isso inevitavelmente trará consequências. Para uma nação, isso pode resultar em um golpe fatal, e para uma família, pode dar origem a grandes dificuldades. O terrível resultado é inevitável. O motivo é dito no segundo livro das Crônicas capítulo 12, versículo 1. Quando eles abandonaram a lei de Deus, Deus disse que não foi a lei que eles abandonaram, mas Deus. Ou seja, eles acabaram rejeitando tanto a mão protetora de Deus quanto a sua mão de bênção. Como resultado, o reino ficou sujeito a invasões de outros países, e as pessoas se tornaram escravas e cativas nessas terras estrangeiras. Eles viveram uma vida de servidão até a morte. Isso pode ser suficientemente entendido e validado através das histórias encontradas no primeiro e segundo livro dos Reis, e primeiro e segundo livro das Crônicas. Quando vocês olham para a história da Coreia, vocês não ouviram que um príncipe herdeiro, que herdaria a realeza, tinha que ter estudos rigorosos? Entre os muitos assuntos que eles estudavam, a história recebia considerável ênfase. Isso porque a história nos ensina a sabedoria da vida que não experimentamos diretamente. Ela transmite lições de vida inestimáveis, aprendidas através das ações dos outros. De acordo com a Epístola aos Romanos capítulo 15, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Hoje, através da história de Roboão escrita no segundo livro das Crônicas capítulo 12, podemos entender completamente o quanto devemos valorizar e prezar a lei de Deus. Quando eles abandonaram a lei, Deus declarou: "Vocês me abandonaram." Portanto, mesmo quando Sisaque, rei do Egito, atacou Israel, não houve proteção de Deus. Deus já havia partido de Israel, então eles foram conquistados e escravizados pelo Egito. Muitas pessoas perderam suas vidas, causando em um resultado trágico. Vejamos o versículo 14. No versículo 14, está escrito: "Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Ele abandonou a lei e seu coração se afastou de Deus." Por isso a Bíblia registrou: "Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar a Deus." Vamos continuar com o versículo 15. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Havia guerra contínua entre eles. Quando formos para o capítulo 13, versículo 10, podemos ver a cena em que Abias, o rei de Judá, ao sul, se dirigiu a Jeroboão, o rei de Israel, ao norte, enquanto eles estavam em guerra um com o outro. Vamos para o capítulo 13. Vamos ver o capítulo 13, versículo 10. No versículo 10, está escrito: "Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Temos sacerdotes, que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão, e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos, e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes." Em outras palavras, ele está dizendo: Israel, vocês não deixaram Deus? Mas nós estamos guardando as leis de Deus dessa maneira. Versículo 12. Eis que Deus está conosco, à nossa frente,
como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta, e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada, por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás, então, clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram, quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão, e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Naquela época, houve guerra entre Judá, ao sul, e Israel, ao norte. O rei de Israel era Jeroboão, e o rei de Judá era Abias. Abias era filho de Roboão. Vamos continuar com o versículo 15. Os homens de Judá gritaram, quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão, e a todo Israel. Ou seja, Israel, ao norte. Diante de Abias e de Judá. Por que eles foram derrotados? Judá avisou, e aconselhou Israel, dizendo, nós sempre guardamos os mandamentos de nosso Deus, mas vocês não guardam as suas leis. Não se afastem de Deus nem o abandonem, mas venham diretamente a Deus. Vamos continuar com o versículo 16. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregará nas suas mãos, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel. Quantas perdas houve? 500.000 homens escolhidos. 500.000 de pessoas foram mortas. Irmãos e irmãs, até 10.000 é um número significativo. Durante a guerra entre Abias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel, houve 500.000 baixas entre os homens valentes de Israel. O que está por trás dessa tragédia é o rei Abias de Judá, que guardou os mandamentos de Deus, e o rei Jeroboão de Israel, que não guardou os mandamentos de Deus, mas os tratou com negligência e desprezo. No fim, a diferença entre o vencedor e o perdedor era se eles obedeciam aos mandamentos de Deus ou não. Essa diferença levou à morte de 500.000 pessoas. Podemos continuamente examinar essa lição no segundo livro das Crônicas, capítulos 12 e 13. Assim, essa guerra física serve como uma sombra, indicando uma grande batalha espiritual que está por vir. Essa última grande batalha espiritual será entre Deus e Satanás e seus seguidores que não são do povo de Deus. Nesta batalha também, Deus enfatiza a importância dos mandamentos de Deus. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 12. Vamos examinar a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que eles guardam? Os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Mesmo que o dragão estivesse em pé sobre algo maior que a areia do mar, ele poderia derrotar aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Através de todos os ensinamentos dos profetas do passado, e os ensinamentos de toda a Bíblia, Deus sempre acompanhou aqueles que guardam os seus mandamentos, e lhes concedeu a glória da vitória. Em toda a história, há aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e aqueles que não guardam.
Na batalha final descrita no livro do Apocalipse capítulo 12, há o restante da descendência da mulher que guarda os mandamentos de Deus, e os seguidores de Satanás que não guardam os mandamentos de Deus. Embora os seguidores de Satanás possam se orgulhar de serem incontáveis, como a areia da praia, isso não tem importância. Não é verdade? Deus considera esta terra tão minúscula quanto uma gota de água em um balde. Por favor, olhem para as estrelas no universo, e contemplem o cosmos infinito. Deus, que governa esse mundo, sempre esteve com aqueles que obedientemente e fervorosamente seguem seus mandamentos com graça. Deus nos assegura disso, através das palavras encontradas no segundo livro das Crônicas capítulos 12 e 13, e no livro do Apocalipse capítulo 12. Versículo 13. Através dessas passagens, Deus repetidamente confirma essa verdade para nós. Vamos para o livro de Deuteronômio capítulo 8. Em toda grande batalha espiritual, devemos sempre seguir as leis de Deus, e andar com Ele de acordo com a sua vontade e ensinamentos. Nunca devemos esquecer que Deus continuamente concede a glória da vitória espiritual ao seu povo, que fielmente vive sob a sua liderança. Vejamos o livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, está escrito: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus deu aos israelitas seus mandamentos, regulamentos e leis enquanto eles viviam no deserto. Está escrito que era para saber o que estava no coração deles, se eles guardariam ou não os mandamentos de Deus. Vejamos o versículo 3. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas do que nós viveremos, de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vejamos o versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Portanto, o que devemos fazer? Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Quando guardamos seus ensinamentos, no final, Deus derramará bênçãos sobre nós. Vamos para o versículo 16. No versículo 16, está escrito: Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Por trás de tudo o que Deus faz por nós, e nos ordena, há sempre a profunda vontade de Deus de nos abençoar. Porém, se não compreendermos as bênçãos por trás disso, e falharmos em obedecer à palavra de Deus, inevitavelmente perderemos essas bênçãos. Não devemos estar cientes disso? Como filhos celestiais, devemos sempre seguir os ensinamentos de Deus, não importa o que Deus nos ordene fazer ou o que Deus nos diga para seguir. Vamos ver o livro de Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então, o que Deus fará? O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos e irmãs, vocês creem nessas palavras? Atualmente, vocês estão frequentando a melhor igreja do mundo. Vocês podem se orgulhar disso. Por quê? Quem fez essa promessa?
Foi o nosso Deus quem fez essa promessa. Embora as palavras das pessoas nem sempre se tornem realidade, as promessas feitas por Deus certamente serão cumpridas. Está escrito que Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. Porém, há uma condição: seguir a palavra de Deus. Se obedecermos completamente a Deus, e seguirmos cuidadosamente os seus mandamentos, sem dúvida teremos esse resultado. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos transbordarão, nos seguindo por toda parte, e se tornando quase esmagadoras devido à abundância de bênçãos que recebemos. Eu peço a vocês que se lembrem disso, e tenham ainda mais orgulho e senso de dignidade. Hoje em dia, há numerosas igrejas ao nosso redor que apenas mantêm a aparência de uma igreja. Enquanto eles proclamam com suas bocas que eles são o povo de Deus, eles permanecem ignorantes sobre quais são os decretos, mandamentos e leis de Deus. Ao contrário, eles usam a desculpa enganosa: tudo o que você precisa fazer é apenas crer, enquanto negligenciam e desconsideram todos os decretos, regulamentos e leis de Deus. Porém, conforme lemos as palavras no livro de Deuteronômio capítulos 8 e 28, Jeremias capítulos 11, 16 e 44, e por toda a Bíblia, aqueles que desprezaram e abandonaram as leis e regulamentos de Deus, sempre enfrentaram punições, calamidades e maldições, independentemente da época. Além disso, eles consistentemente foram derrotados em suas lutas. Hoje, vamos ser como Abias, rei de Judá. Qual foi a principal razão pela qual ele pôde derrotar os 500.000 inimigos? Ele disse: já que estamos guardando os mandamentos de Deus, estamos destinados a alcançar a vitória nesta batalha. Ouçam, vocês que são de Israel. Não vão contra Deus nem lutem contra Ele, pois vocês não terão sucesso. Ele quis dizer que eles não deveriam ser complacentes, porque eles tinham um enorme exército. Em outras palavras, eles não devem se gabar de seus números. Com fé, Abias disse: certamente Deus está conosco. Seus inimigos criaram sua própria estratégia. Eles enviaram tropas para a retaguarda, colocando a emboscada atrás do seu exército. Porém, Deus não lhes deu a vitória. Analisando esse evento histórico, não podemos reafirmar que há aquele que guia todas as épocas e histórias? Podemos mais uma vez confirmar que tudo está dentro da vontade de Deus, e é Deus quem guia. O reino dos céus está se aproximando. Conforme o reino dos céus se aproxima, vamos nos perguntar: estamos nos tornando ainda mais fiéis aos mandamentos de Deus? Ou estamos negligenciando os mandamentos de Deus? Vamos refletir sobre nós mesmos, e seguir os santos ensinamentos do Pai Celestial e da Mãe Celestial até o fim, para que possamos nos tornar graciosos membros da família de Sião, que ensinam as leis, regulamentos e decretos de Deus, a todas as pessoas. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.